Amém? Amém? Então vamos ouvir a palavra de Deus. Pastor Jamierson, por favor, aplauda o Senhor pela vida do homem de Deus. Caros irmãos, graça e paz. Amém. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês e celebrarmos ao Senhor esta noite. É um privilégio mesmo, pela amizade que tenho com o pastor Daniel. Temos participado de bons momentos ali na Rádio Musical. Quem ouve aqui a Rádio Musical FM? Pastor Roberto Cruvinel, pastor Elias e tantos outros irmãos, pastor Richard, pastor Daniel também tem participado ali, pastor Rogério, do meio-dia uma. Eu tenho estado ausente aí nas últimas semanas, dado compromissos, mas temos ali servido a igreja do Senhor, tirando dúvidas bíblicas ali na Rádio Musical FM a partir do meio-dia. Fico muito feliz, particularmente, porque hoje nós estamos aqui numa reunião missionária e de modo geral, acho que 90% dos meus compromissos tem a ver com reuniões envolvendo o tema de missões. Eu faço questão que seja assim, né? Apesar de ter convites em outras áreas também, congressos de jovens, reuniões de obreiros, conselho de pastores, etc. Mas a minha alegria maior é quando o tema envolve a obra missionária, por ser essa a minha experiência maior e a minha maior preocupação com a igreja. Me sinto à vontade pela amizade que tenho com o pastor local, pastor desta obra, pessoa que Deus tem colocado aqui, e também porque vocês são uma igreja missionária. Olha, é difícil falar de missões numa igreja que não faz missões. Então o pessoal te ouve, fica assim, te olhando, entendem a mensagem do Senhor, aí você volta lá no ano seguinte e nada aconteceu. É interessante isso, né? Nós deveríamos tratar a obra missionária como algo normal, o dia a dia da igreja. É a nossa tarefa principal. Nós somos chamados por duas coisas fundamentais. Fora essas duas coisas, nós estaremos fazendo qualquer coisa menos o papel de igreja. Primeiro é prestando culto a Deus de adoração na terra. Não existe, irmãos, um outro grupo prestando culto de adoração ao Senhor. Pare e pense nisso. Deus não tem ninguém na terra adorando-o em espírito e em verdade, senão a sua igreja. Os anjos não estão fazendo isso. Eles estão a serviço daquele que um dia herdar a vida eterna, diz a Bíblia. Eles estão no céu, prestando culto de adoração ao Senhor no céu. Aqui na terra, as instituições humanas não estão prestando culto ao Senhor. As religiões também não estão prestando culto ao Senhor. Os únicos aqui na terra que estão prestando culto de adoração ao Senhor é a sua amada e gloriosa igreja. Nem Israel hoje está servindo ao Senhor, exceto a igreja do Senhor Jesus. Amém? Isso é um privilégio. Pare e pense. Você faz parte do único organismo vivo na terra que cultua Deus, que presta um culto de adoração ao Senhor. A outra função é tão importante quanto essa. Jesus falou desse segundo papel nosso como sendo semelhante ao primeiro. Vocês lembram que perguntaram para Jesus qual o maior mandamento? Achando que Jesus ia responder o sábado, achando que Jesus ia responder qualquer uma outra lei de Moisés, a circuncisão, qualquer coisa assim. Jesus falou assim, amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, que é justamente essa função prioritária da igreja, que é adorar a Deus. E Jesus disse, e o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a ti mesmo. Então Jesus colocou a nossa missão num mesmo patamar, no mesmo nível de importância da adoração. Então, além de adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, estarmos aqui
prestando culto ao Senhor, nós deveríamos, e é função nossa, estar cultuando a Deus com a nossa missão, servindo ao Senhor na evangelização do mundo. É tarefa básica. Vocês lembram que quando Jesus começou escolhendo os seus discípulos, está lá no capítulo 4 de Mateus, há uma narrativa extensa sobre Jesus encontrando os discípulos. Jesus tinha um convite padrão para cada um deles. Jesus dizia: vinde após mim e eu vos farei músicos. Isso. Vinde após mim e eu vos farei diáconos. Não. Pastores. Não. Apóstolos. Não. Levitas. Não. Vinde após mim e eu vou transformar vocês em ganhadores de almas. Aleluia. Pescadores de almas. Então, a base do nosso chamado, da nossa vocação, é a evangelização. E isso é maravilhoso, porque Deus nos inclui dessa forma na sua própria missão. Porque para que veio Jesus? Senão para salvar aquele que se havia perdido. E Ele nos inclui então nessa sua missão de trazer salvação para as pessoas. Claro que não em nosso nome, mas no nome dEle. E é sobre isso que nós vamos refletir esta noite. Antes de qualquer coisa, eu trouxe aqui alguns DVDs que eu tenho ministrado em igrejas. Aqui está um deles, os 3 passos básicos para a ação missionária. Eu creio que aqui eu consegui sintetizar algumas bases, alguns fundamentos, 3 fundamentos pelo menos, tanto a igreja quanto você individualmente se envolver na obra missionária. Justamente por essa preocupação que eu tenho de passar por conferências missionárias. Não é o caso de vocês que estão fazendo missões, estão com projetos de ampliação, isso, glória a Deus por tudo isso, mas de modo geral, nem todos estão envolvidos, né? A gente pode supor isso. Quisera o pastor Daniel ter a cooperação de 100% de vocês. Então, aqui está um DVD interessante sobre isso, os 3 passos para a ação missionária. Um outro DVD é este aqui, o Triunfo da Igreja, falando a respeito da vitória do povo de Deus. Irmãos, hoje mesmo no almoço, eu estava conversando com familiares, nós estávamos ali na minha mãe, num almoço de Dia das Mães, e comentando, né, sobre a igreja, os problemas da igreja, etc. E esses dias eu tive um debate sobre esse assunto no Facebook com um outro grupo de irmãos. Eu tenho percebido que nesses últimos anos, eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas há um ataque do diabo, um espírito do anticristo que está na terra, desacreditando a igreja do Senhor Jesus. Desacreditando a igreja do Senhor Jesus. Então, aonde você vê falar de crente, está falando mal. Na mídia estão falando mal. Até mesmo com motivos justos, até pessoas dando escândalos mesmo. Mas entre os crentes eu tenho visto um descrédito muito grande na igreja. Crentes criticando o ministério veementemente, metendo pau em pastor, metendo pau em igreja, mas malhando assim aos 4 ventos. E eu estou preocupado com isso. O Senhor tem falado no meu coração nesse sentido, que a igreja é a noiva de Jesus. E quando nós desacreditamos a igreja do Senhor Jesus, nós estamos, por tabela, desqualificando aquele que conduz a igreja. Quem é que conduz a igreja na terra? O Espírito Santo. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, mas assim que eu me ausentar do meio de vocês, eu deixarei entre vós o Consolador, o Paráclito. E nós sabemos que o Espírito Santo é uma das pessoas benditas da Trindade, é Deus. Então, entre a igreja e no meio da igreja, conforme João capítulo 14, Jesus disse assim: Ele estará entre vós e em vós. Quem está conduzindo a igreja? O Espírito Santo. Irmãos, pode ficar tranquilo, o Espírito Santo não vai ser derrotado. Aleluia. Por pior que seja a tribulação que estamos vivendo, a imoralidade, a oposição à obra de Deus, que os demônios estejam alvoroçados tentando derrotar a igreja,
quem está conduzindo a igreja é o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Ah, é só isso, pastor? Não, não é só isso. Jesus disse que aquele que recebesse um de nós, estaria recebendo ele mesmo. Ele disse: quando receber a um de vocês, estarão me recebendo. E quando estiverem me recebendo, estarão recebendo aquele que me enviou. Jesus está dizendo o seguinte, que quando nós saímos como igreja, nós vivemos, estamos atuando como igreja, nós estamos representando ele, ele faz parte do nosso projeto. Não só nós, ele, mas o Pai também. Então nós temos o Espírito Santo entre nós, amém? Jesus está dizendo que ele está no nosso meio, compartilhando conosco o ministério, e o Pai também está. Irmãos, nós temos a Trindade conosco. Então sabe por quê? Projetos como esses que vocês estão desenvolvendo serão bem-sucedidos, e outros passos de fé que essa igreja está dando. Eu estou vendo aqui 5 anos vivendo as promessas de Deus. Sabe por que vai dar certo? Porque tem essa fiança do próprio Deus. Então, uma coisa que eu tenho trazido para a igreja é essa reflexão: creia no ministério da igreja, não desanime, não perca a fé no corpo de Cristo. Você faz parte dele. Aleluia. E ele não deixará ser derrotado. Então é nesse caminho que nós discutimos esse DVD. Um outro aqui, também na área de missões, despertando vocacionados, com base no ministério do apóstolo Pedro. Pedro tem muito a ver com cada um de nós. Momentos de altos e baixos, momentos de rebeldia, momentos de fraqueza, momentos de grande força espiritual. E a vida de Pedro é um bom parâmetro para nós avaliarmos a vida nossa. O que eu faço com esses DVDs? Saio vendendo DVDs aí nas igrejas? Não. Eu tenho produzido esses DVDs para contribuir na obra missionária de cada igreja. Se você adquirir um DVD daquele ali atrás, é R$10. A irmã que estará cuidando ali vai me devolver R$5 apenas. Eu pago R$3 num DVD desse. Ok? R$3 é a reprodução. Vocês ficarão com R$5 para o caixa missionário desta igreja, para a igreja aplicar como quiser. Amém? Então você é edificado levando um DVD desse para casa, e creio que o Senhor vai falar com você, porque não são DVDs, mensagens em estúdio, nada disso. São cultos como esse que nós estamos ministrando, a palavra de Deus está sendo ministrada para a igreja. Então a filmagem não é nível de HD, mas é de boa qualidade, e vocês estarão assim contribuindo. É uma forma que eu tenho achado de deixar uma contribuição para a igreja local, para a obra missionária. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 29, nós vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus. Eu conheço essa igreja, conheço o pastor Daniel, e eu sei que vocês aqui não têm falta de Bíblia, e é uma coisa que tem faltado em alguns púlpitos. Nós temos visto e encontrado pregadores que são bons, para entreter o público, alguns com uma boa dose de humor até, mas quando você filtra tudo o que foi dito e passa pelo crivo da palavra de Deus, pouca coisa sobra, apesar do auditório ter ficado muito entretido e até emocionado, E uma coisa que nós precisamos resgatar nesses dias é uma reflexão temática e expositiva da palavra de Deus, que é a forma que o Senhor nos conduz à sua vontade. Eu estou aqui diante de um texto que fala sobre a segunda multiplicação dos pães. Falando em dados missionários, irmãos, nós realizamos agora, no ano de 2011, uma pesquisa, e nós identificamos que a grande maioria de nós, cristãos evangélicos, nós estamos envolvidos na evangelização. De cada 100 crentes, 72 nunca evangelizaram, não estão envolvidos na evangelização. E 84% nunca ganharam uma alma para Jesus.
veja que número, de cada 100 crentes, 72 não evangelizam, não distribuem nem mesmo um folheto. Quem é aqui da época do folheto ainda? Eu sou da época do folheto, que nós distribuímos de casa em casa, na feira, e em tantos pontos comerciais, um folhetinho da palavra de Deus. Eu até hoje ainda uso aqueles 4 leis espirituais da cruzada estudantil de profissional para Cristo. Eu acho que é quem melhor sintetizou a mensagem do Evangelho. E os crentes não têm feito isso, nem mesmo convidar pessoas, uma outra forma fácil e antiga de evangelização, se bem que isso não é bem evangelização, mas é uma forma de trazer a pessoa próximo de Deus, é convidar pessoas para virem à igreja, fruto de um convite de crente. Quem aqui não é evangélico essa noite? Faça assim. São 2 pessoas ali. Vocês vieram convidados por alguém? Sim. Está vendo? Nós poderíamos ter muito mais irmãos como eles aqui à noite, se nós convidássemos pessoas a assistirem os cultos, onde a palavra de Deus está sendo ministrada.